situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, que para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Ora, meus amigos, sejam bem-vindos. Ataque rápido, vamos aí na próxima hora, se Deus quiser, olhar para o que tem acontecido neste Mundial. Há muitas coisas para falar. Eu acho que é se Igor quiser. É? É. Ora bem, então isto são és o moderador. 10h42, ok? 11h42 estaremos a terminar. Temos muita coisa para falar. Quer dizer, vai depender de vocês, porque eu quando cheguei vi que estavam... a afiar as facas porque nem falamos um com o outro. Pelos vistos, não dissemos nada. Não precisam. Eu reconheci logo esse grim na vossa cara. Meus amigos, vamos começar com o Benfica. Jogou ontem para nós. Hoje é quarta, portanto para nós é ontem, no nosso feriado aqui nortenho, para o resto do país nem tanto. O Benfica ganhou ao Bayern Munique, que era algo que quando fizemos aqui a nossa previsão do que é que podia acontecer, porque quantos é que lhe perderam, o que é certo é que ficou arrumada a questão, já tinha goleado com naturalidade no jogo anterior e portanto segue, e já sabemos agora que vai enfrentar o Chelsea. Se calhar começamos por aí. Chelsea é o adversário, é uma equipa que vem da Premier League, ganhou a Conference League, tem ali todos uns pergaminhos interessantes, mas temos que começar por aqui. Acham que isto vai ser quem perder fica com João Félix? Boa. Quem perder fica com João Félix. Quem perder fica com João Félix, aqueles 2 mesinhos. Agora de repente João Félix pertence ao Chelsea. É isso. Não, é que ele está nos Estados Unidos, mas está de férias. Às vezes acontece-me isso. Este jogador pertence a quem, afinal? Para mim o pináculo é o Morata, não é? Nunca sei se é do Milan, se é do Atlético Madrid, se é do já Real foi à Madrid. Juventus, já foi. Exato. Mas então, Chelsea permite sonhar ao Benfica? Eu acho que permite sonhar. Não deixa de ser, obviamente, favorito a ganhar o duelo contra o Benfica, mas acho que aqui da panóplia de grandes equipas europeias que estão no Mundial de Clubes, não é das que eu diria que o Benfica deve temer mais. É um Chelsea em construção. Podemos dizer que é um Chelsea que já começa a ter autor, é uma equipa de autor, Enzo Maresca, embora ainda numa fase muito inicial. Claro que ganhou uma Conference League que, se calhar, aos nossos olhos vale mais do que propriamente aos olhos ingleses, tanto que ganhou essa Conference League a jogar completamente com as segundas linhas. Não deixa de ser... Termina em 6ª Premier League, não é? Termina em 6ª Premier League. Não acho que tenha feito uma Premier League por aí além. Faz-me um bocadinho lembrar o Arsenal quando, nos primeiros anos de Arteta. Quarto. Ok. Estava a ver o ano anterior. Pois ele andou ali na luta com o Nottingham Forest muito tempo. Nunca teve a lutar pelo título, mas também diria que não se esperaria, depois de uma revolução que começou a ser feita há cerca de 2 anos e compraram jogadores em massa, compraram jogadores um bocadinho sem grande critério, sendo que o critério principal era jovens promessas, grandes apostas, com Enzo Fernandes à cabeça. Chega a esta fase ainda muito longe de ser uma equipa consolidada, de ser uma equipa maturada, mas é uma equipa com muito talento individual. O Benfica, em conceito, poderíamos imaginar que o Benfica ia apanhar o Flamengo. O Flamengo também não é uma equipa qualquer. Eu diria que, do ponto de vista de equipas sul-americanas, acho que a equipa, se calhar é a equipa com maior potencial para ir longe. O facto de apanhar o Bayern, se calhar, vai fazer com que isso não aconteça, mas diria que era a equipa das sul-americanas mais temível, até mais do que o Palmeiras do Abel. Portanto, ia apanhar um Flamengo a meio da temporada, e isso era um handicap. Aqui apanham um Chelsea em final de época. Eu acho que as equipas europeias, pelo menos as equipas de top, demoraram ou estão a demorar um bocadinho a entrar no registro de máxima seriedade em relação a este Mundial de Clubes. A partir daqui já o vão fazer. Portanto, o Benfica vai garantidamente encontrar um Chelsea na sua máxima força, e um Chelsea na máxima força faz com que haja ali jogadores. Eu diria que arranjamos facilmente jogadores para todas as posições para serem titulares no Benfica, ou praticamente todas. E isso diz muito deste Chelsea. Vai ser um osso duro de roer, mas acho que o Benfica ganhou aqui uma injeção de moral muito grande com esta vitória frente ao Bayern.
Cunha, se calhar uma das posições do Chelsea que não eram titulares no Benfica era a baliza, porque o Turbino fez uma exibição monstruosa frente ao Bayern, e olhando para o cômputo geral dos 3 jogos do Benfica, é verdade que houve ali momentos em que a coisa não foi tão oleada como se calhar se imaginava, mas o que é certo é que o Benfica chega aqui relativamente num ascendente positivo, não é? Obviamente culmina com esta vitória ao Bayern, olhando para a competição, olhando para o adversário e olhando até para o emparelhamento, porque se o Benfica passar depois apanhará ou Palmeiras ou Botafogo, dá aqui para sonhar qualquer coisa, não é? Claro que sim, claro que sim. O Bruno Lage ontem no final do jogo reclamava mais atenção para este Benfica. Se calhar faz sentido aquilo que o Bruno Lage fez, aí disse. O Benfica fez 7 pontos, acabou este grupo no primeiro lugar, começou com algumas tremideiras, porque sofreu logo 2 golos na fase inicial do jogo contra o Boca Juniors, mas acaba a ganhar ao Bayern. Aliás, tal como o 0-0 escreveu ontem, nunca o Benfica tinha ganhado ao Bayern Munique num jogo oficial, portanto, logo aqui está uma marca que fica bem cravada na história do Benfica. E depois aconteceu no Mundial de Clubes. Isto aqui nós podemos estar ainda a habituar-nos à ideia, algumas pessoas e alguns clubes parecem estar a olhar um bocadinho de soslaio para esta prova, a menosprezá-la, mas é o Mundial de Clubes. E toda a gente nesta altura está a ver este campeonato, porque também não há muito mais a acontecer no mundo do futebol por aí fora. Mas a verdade é que, apesar dos horários às vezes nem sempre compatíveis com quem gosta de se deitar cedo como eu, a verdade é que toda a gente está a olhar para isto com muita atenção. E o Benfica está a aproveitar e está a credibilizar a sua marca, está a demonstrar que o Benfica, histórico e gigante do futebol europeu, está bem vivo. Começa um bocadinho a tremer, como eu disse, contra o Boca Juniors, depois goleou facilmente o Auckland, que até acaba por empatar ontem contra o Boca com um golo de um jogador que é professor na sua vida profissional, no seu full time, e o 0-0 também apontou muito bem e contou muito bem essa história logo a seguir ao jogo. E portanto ontem gostei muito, essencialmente, falando mais sobre o jogo de ontem, da primeira parte do Benfica. O jogo foi em Charlotte, estavam quase 40 graus, o jogo que eram 39 graus, 39. E obviamente que isto aqui tem muito a ver com o andamento das equipas, dos jogadores, dos jogos, mas o Benfica deu uma resposta muito, muito, muito interessante ontem, a jogar com o meio campo que tinha Leandro Barreiro e Renato Sanches. Se nós há 3 meses falássemos sobre este Benfica, se calhar olhávamos com alguma... com soslaio, não é? Com algum pessimismo, mas a verdade é que o Renato Sanches ontem fez um bom jogo. Na primeira parte foi um dos melhores do Benfica, na minha opinião. Depois foi perdendo alguma lucidez. O Leandro Barreiro fez também uma exibição muito competente. O Prestiani foi titular em 2 dos 3 jogos do Benfica, que era uma coisa que eu também nunca pensei que fosse possível nesta fase de final de temporada, e o Trubin foi gigante mais uma vez. O jogo contra o Chelsea vai ser, Luís, ajuda-me? Sábado às 9 da noite. Em que cidade? Sábado às 9, eu digo que já... Pergunto por causa já estás a exigir Charlotte. Demasiado de mim. Charlotte outra vez. Charlotte. Portanto, a meteorologia provavelmente não vai ser muito diferente desta. Sim, e uma hora mais tarde. E jogará vai também um papel determinante, porque ontem o Bayern, quando quis, notava-se que estava aí com muitas dificuldades, com as pernas pesadas. Não é a mesma coisa do que... muito calor e é muita umidade, especialmente quando estamos a falar de quando eles jogam na Flórida. Final de temporada, apesar aquele pequeno interregno. Portanto, o Benfica ganhou bem, fez um jogo inteligente, e eu acho que o Bruno Lage sai daqui reforçado, e diria que nestes 3 jogos, depois daquele arranque pouco feliz contra o Boca Juniors, eu acho que o único ponto infeliz do Benfica é mesmo o caso Coxo-Bruno Lage, que foi muito bem analisado pelo Luís no tema do dia há uns dias, na segunda-feira, julgo eu. Se não viram, vejam, porque aquilo que o Luís diz lá é exatamente também a minha opinião. Já vamos também tocar nisso. Queria só, Renato, fizeste pergunta nas redes sobre este jogo de Chelsea, não é? Vamos às opiniões. O que é que tens aí? Há confiança aí encarnada? Vamos lá. Há muito medo com o Enzo Fernandes. Então, medo em que sentido? Isso é comum aqui aos nossos ouvintes. Basicamente nós perguntámos no nosso Twitter o que é que os encarnados têm de evitar contra o Chelsea para passar. O João Vicente diz evitar que a bola... Isto é fácil, não é? Evitar que a bola chegue a jogadores como Madueca, Pedro Neto ou Cole Palmer. Ou até que entre na baliza. Eu ia mais por aí até. Essa Marcar mais um ainda gol mais eficaz. Grande João Vicente, pá. Depois temos aqui um ouvinte que o arroba é Homem do Lixo Zero. Diz, o Chelsea é Enzo neste momento, mas todos os jogadores têm qualidade para fazer estragos em qualquer momento. Delap parece ser um claro upgrade a Nicholas Jackson. O Jacinto João
Diz que o Chelsea é uma equipa fortíssima nas transições, tal como ontem o Benfica vai ter de estar exemplar sem a bola, pois quando tem iniciativa o Chelsea não é tão forte. E depois temos aqui o João Fernandes, que nos diz que o Benfica tem de entrar com mentalidade vencedora e procurar marcar cedo para assumir o controle do jogo, tentar neutralizar a influência de Enzo Fernandes, um jogador extraordinário, e ter especial atenção às bolas nas costas exploradas pela velocidade de Neto ou Madueke. Portanto, o Enzo, Pedro Neto, Cole Palmer, Dário Ezu. Já jogou duas vezes. Já jogou. Olhando para este Chelsea, realmente há aqui nomes que chamam à vista. O Enzo à cabeça, até porque jogou no Benfica, até pelo preço, não é? Os tais 120, lá o que é que era. Mas há ainda aqui muitas experiências a serem feitas neste Chelsea desde o ano passado. Não podemos esquecer que estamos a falar de um Chelsea que é verdade que este ano ficou em quarto lugar na Premier League, mas no ano passado foi terrível. Até havia aquela história de que o Enzo em 2024 só tinha ganho 1 ou 2 jogos. Sim, foi à United. Foi à United, exatamente. Há 2 anos, aliás. Portanto, o Benfica pode realmente, acho eu, na minha opinião, sonhar, e o Cunha destacou bem, uma exibição muito inteligente contra o Bayern, terá que ser exatamente a mesma coisa contra o Chelsea. Agressividade. Estou curioso para ver porque o Renato saiu com queixas. Pois, surpreendente. Eu também, lá está, o Renato é isto, não é? Eu diria que se ele fosse um jogador fisicamente estável, o Benfica até poderia arriscar aqui uma compra do passe. Mas agora quer dizer, vais apostar 10 milhões que sejam por um jogador que vai passar certamente muitos jogos de fora, é complicado. Mas gostei do que ele fez ontem, atenção. Aliás, já na Taça de Portugal, eu acho que o Renato tinha entrado bem até cometer aquele erro do penalti. E ontem voltei a gostar daquilo que ele fez. E via-se que ele estava a jogar quase como uma vingançazinha contra o Bayern. Ele até está a jogar com uma... para se mostrar, para tentar ficar, nota-se que... Aliás, sempre que eu vejo o Renato, ou sempre que eu vi o Renato no ano passado, senti isso. Aquela vontade de fazer demasiado, às vezes exagerava, mas nota-se que ele quer. Só que, pronto, infelizmente, ele saiu com queixas, vamos ver, não sei se houve alguma informação, entretanto não vi nada. Não vi mas vamos ver. E isto porquê? Porque quem ficou no banco foi Coxo. E Coxo foi, como o Cunha disse bem, o ponto negativo do Benfica no Mundial até agora. Toda a gente sabe o que é que estamos aqui a falar. Tu já falaste disto no tema do dia, mas se calhar para o fórum aqui do Ataque é importante ver a nossa opinião sobre o que é que se passou. Tu acreditavas que o Coxo ia jogar para o Lage, no fundo, resolver a questão com a titularidade do Coxo. O Lage não foi por esse caminho, se calhar nem teve nada a ver, mas deixa aberta a porta de Coxo não é titular no jogo a seguir a ter tido aquele bate-boca bastante visível, não é? Eu, quando foi o tema do dia, eu disse que achava que o Bruno Lage devia, isto porque o Coxo nunca o fez na entrevista que deu à DAZN, de forma direta, de forma aberta, pedir desculpa aos adeptos. Portanto, acho que o Lage devia assumir esse papel de líder que ele deixou cair ao ter feito aquela reação. Portanto, no fundo perdeu a razão quando reagiu após o gol do Renato Sanches contra o Auckland. Que foi das coisas mais incríveis. Foi. Atenção, eu acho que qualquer pessoa sentiria aquilo. Qualquer pessoa no papel de Bruno Lage sentiria aquilo. Agora, é que o pai e o filho, obviamente ali são 2 adultos, mas o pai e o filho têm que ter comportamentos diferentes. O pai tem que ter uma maturidade diferente, e ali no caso o treinador tem que ter uma maturidade diferente e saber simplesmente ficar com os braços cruzados e pensar... Embrulha. É que os jogadores saírem e protestarem com os treinadores nós já vimos muita vez. Treinador virar-se. Mas eu acho que o que Coxo fez foi muito mais do que nós costumamos ver. Sim, foi o próprio Coxo já saiu chateado com substituições e não teve esta reação. Esta reação foi demasiado exagerada. Foi uma falta de respeito para com o Bruno Lage. Isso aí acho que estamos todos de acordo. E para mim, Coxo não tem condições para continuar no Benfica na próxima época. Diria que, eu estou a dizer, em conceito, alguém que já teve vários episódios, acho que Coxo, perante um valor interessante, e ele é um jogador com mercado, é um jogador que tem falar do Fenerbahçe, 11 golos e 11 assistências. Com bons highlights, não é? Sim, bons highlights, tem um bom golo na final da Taça de Portugal mais recentemente, fez uma segunda volta muito interessante. Mas acho que é um jogador que é um rastilho. É um rastilho que está ali. E
não, o Bruno Lage contrapôs, ele tem sangue turco, mas eu tenho sangue saadino. Bem, o Aktürkoğlu também tem sangue turco, mas o Aktürkoğlu é que meteu calma no Cockchu quando ele estava a ponderar ou estava a iniciar uma reação. Que eu imagino que fosse sair, mas não sei se era sair. Pois, Não sei bem se era sair ou se era ir à linha lateral. Portanto, o sangue turco não justifica tudo. Não justifica nada. Acho que não é isso, não justifica nada. Nada. Isso acho que não tem a ver aqui com sangues, tem a ver com temperamentos, tem a ver com personalidades e neste caso com, a meu ver, uma falta de respeito que já houve com o Roger Schmidt, ou neste caso no tempo de Roger Schmidt para com o Benfica, Uma entrevista que deu uma ele entrevista sem autorização e a dizer que nunca se tinha sentido acarinhado no Benfica. Já com Bruno Lage ele teve uma situação em que saiu, Estrela, não é? não contra o Boa Vista, em que saiu desagradado e o Bruno Lage foi ao pé dele e meteu-lhe um sorriso na cara, portanto relativizou ali. E isto aqui é o que nós vemos. O que nós não vemos, acredito que Cockchu tenha muito estas características. Eu já vi muita gente a dizer não, mas é bom quando é assim, e o Benfica precisava era de ter jogadores assim. Imagina 11 jogadores assim. Ter jogadores insatisfeitos por sair, eu acho bem. Agora, ter jogadores que faltam ao respeito ao treinador, acho mal. Foi muito e mais acho que que aqui isso. é mais isto. Renato, depois podes só confirmar aí, o Cockchu é a contratação mais cara da história Mais do tarde, Benfica, não é? Acho que sim. 25 milhões e que podia chegar aos 30, acho. Qualquer coisa assim, se conseguires confirmar, enquanto Sim. a gente vai aqui. Cunha, o Luís foi perentório, Cockchu não tem condições, tem-se falado aí do mercado de Fenerbahçe, mas e por isso é que eu estava a pedir ao Renato, estamos a falar de um investimento avultado. Há algum tempo que se fala do Liverpool também, não é? É? Acho que sim, do Liverpool, mais porque... A imprensa turca tem carregado muito no Fenerbahçe, antes até do caso com o Bruno Lage. isto só porque o Arne Slot, Gosta com dele. quem ele trabalhou, Pois, trabalhou com- Uhum. no Feyenoord, No Feyenoord. é grande fã dele e, portanto, seria por aí. Mas Ele tem 24 anos, parece-me um jogador ainda Sim, sim. muito interessante para... E ele garantidamente também quererá. Eu não claro. O acredito que o Liverpool, Cockchu claro. quer estar mais um ano no Benfica, sinceramente. Pois. Imagino que alguém que vem dos Países Baixos chega a Portugal, a um dos maiores clubes em Portugal, com a montra de Champions, mas quer estar 1-2 épocas para depois ir para uma das Big Five, ou neste caso, acho que é Para a o- Premier sim, League, claramente. O Cockchu, quando veio, havia um bocadinho aquela dúvida se ele era um 10, se ele era um 8, e a passagem dele para 8 com o Orsnes a 10, não é bem um 10, mas melhorou-lhe muito a sua condição. Mas concordas com isto de que não tem condições para jogar no Benfica? O Igor, o pior nestas situações é que podem contagiar o balneário. Se não há aqui de facto uma reação forte por parte do Bruno Lage ou do Benfica em relação ao Cockchu, quem está ao lado, e nós já jogamos todos futebol, tivemos em balneários mais Se pobrezinhos, ele pode, eu mas também é a mesma posso. coisa. A questão humana é exatamente a mesma coisa. Portanto, o Cockchu é um homenzinho de 24 anos, tem sangue turco, mas todos temos cérebro também, não é? E aqui a falta de cérebro dele começa a ser uma reação recorrente. Portanto, exagerou claramente. Ninguém gosta de sair, ficar com azia é saudável, mas acima disso passa a ser contraproducente. Obviamente que o Bruno Lage também não pode reagir daquela maneira. De facto, estava em casa a ver aquilo e também não pode ser. Tinha que ser de facto o paizão, tinha que ser ali a serenidade para depois resolver as coisas no sítio certo. Internamente. Concordo completamente com o Luís, acho que nesta altura seria bom para as duas partes darem por terminada a relação, fazerem uma boa venda. O Cockchu é um jogador com qualidade, muito forte no passe, com golo, e portanto uma saída dele para a Premier League eventualmente seria bom para o jogador e seria bom para o Benfica, porque eu acho que isto vai voltar a acontecer se ele ficar no Benfica, porque já percebemos que é um jogador instável emocionalmente e que não se consegue controlar e não percebe que a hierarquia é para ser respeitada. Portanto, de forma muito resumida, se surgir uma boa proposta para o Benfica agora neste verão, será bom para o Cockchu, será bom para o Bruno Lage e será bom para o Benfica. Só Digam-me para casos... completar, desculpa. Diz. O Cockchu é o jogador mais caro, a transferência mais cara, mas o PEC do Enzo e do Darwin, não sei se isto tem a ver com mais valias ou não, Sim. dá um valor acima. Certo. Pronto. Ok. Obrigado, Nato. Sim, mas está no lote dos Está no jogadores lote, sim. que mais gostaram. Ias perguntar? Ia perguntar e agora esqueci-me. Ei, desculpa. Casos. Disseste casos de... Digam-me casos. Digam-me ok, está certo. Digam-me casos de jogadores com indisciplinas com treinadores, não é? Que quase que se incompatibilizaram,
e que depois, com outro treinador, nunca mais aconteceu e as coisas passaram a ser muito mais pacíficas, sobretudo num caso deste, em que já foi com 2 treinadores. Eu estou-me a lembrar desde logo do PP, em que nós vimos o PP, no fundo, colocou a machadada final, ou a última gota da água, que fez transbordar o copo para Vítor Bruno, portanto foi ali uma incompatibilidade final. O que é que tem sido PP desde aí? Nada. Portanto, PP, era PP que tinha razão do ponto de vista de ele estava a ser maltratado pelo treinador, porque afinal era alguém que sem aquele treinador rendia muito mais. Acho que não é? E aqui, aqui estamos a falar de comportamentos, e eu sinceramente acho que este tipo de comportamentos corre um grande risco de ser contagiante. Diz o Ivan Reim também. Sim, olha, Ivan Reim. Na era do Paulo Bento no Sporting houve muitos casos, não é? O Lietzen, que depois é recuperado, o Vukcevic, o próprio Miguel Veloso. Portanto, nessa fase houve muitos que depois... Sim, mas o Vukcevic nunca foi propriamente alguém que depois... Tinha momentos. O Lietzen, ok. O Lietzen era muito acima da média, não é? E, portanto... Ele tinha sempre aquelas birras de verão que queria sair. As viagens para o Brasil eram famosas, não é? O Luizão também teve essas birras de verão e depois lá acabava por ficar. Mas são casos diferentes. Olha, lembro-me do Cardoso com Jorge Jesus. Sim. Na final da taça contra o Vitória. Foi especialmente grave, sim. E aí foi, se calhar, até mais grave. E o Cardoso continuou com o Jorge Jesus. Mas sabes o que é que aconteceu a Cardoso? Como assim? Acabou. No Benfica. Pois. Nessa final, que eu acho que é 2013, é 2013. Na época seguinte é quando, a meio da época, o Cardoso tem uma lesão e o Rodrigo e o Lima assumem a titularidade e o melhor Benfica de Jorge Jesus é com esses dois e é sem Cardoso. Portanto, eu acho que estes casos de indisciplina normalmente... Essa história, já agora, muito rapidamente, entre o Cardoso e o Jesus, tem história para trás. Tem, eles já estavam pegados. História para trás. Não sei se vocês se lembram, mas por acaso na altura acabei por escrever essa história. O Jesus e o Cardoso tinham-se pegado de uma forma muito parecida 2 ou 3 dias antes de um treino. Um treino em que o Jesus o manda correr à volta e depois ir bater livros, não é? Estás bem informado. Sim, na altura. Estás bem informado. Também escrevi isso. Aquilo já estava a ferver ali. Sim. Portanto, um treino de 1h30 onde o Cardoso correu e bateu livros. Só. E olha uma coisa, o Cockchu não seria, sem nenhum caso anterior, sem peripécias anteriores, eu não acredito que ele, por sair contra o Auckland aos 60 minutos, estranho, é isso. iria reagir daquela maneira. Benfica, e Auckland. o Bruno Lage igual. Portanto, é porque já é há algo tensão, que essa tensão já existe. Isto não foi um caso isolado que aconteceu agora. Por mais que o Bruno Lage possa dizer que o Cockchu tem uma excelente relação e que ele ajudou o Cockchu ajudou a ele, e nenhum deles pediu desculpa nem aos adeptos, nem um ao outro. Sim. Nas declarações que teve. Há outra coisa que é, e tu destacaste, e eu ia destacar exatamente isso, que é, ele não sai chateado por sair num jogo incrível contra o Real Madrid ou contra o Bayern, nem um jogo que estava intenso e que podia cair para algum lado e o jogador sentia que estava a ajudar. Não, ele sai num jogo contra uma equipa semi-profissional, que já estava a ganho, depois o Benfica ainda marca mais uns gols, ou seja, é porque realmente não é uma coisa que veio naquele momento, ou seja, é uma coisa que já veio a fazer build-up e de repente extravasou nu. O que prova também que ele ali só estava a pensar nele. Claro. Goleada, fazer um gol do Mundial de Clubes, claramente. Só até isso. Porque a substituição, depois olhando para o resultado final, validou Bruno Lage, porque em 1 hora com o Cockchu, 2-0 para o Benfica. Em meia hora com o Renato, 4-0 para o Benfica. Portanto. Mas não podemos dizer que com o Cockchu o Benfica não ia marcar também 4 gols, porque eles também já estavam todos estourados, não é? Eventualmente. Mas pronto, sim. Mas um jogador minimamente inteligente. Claro, sabe nem digo inteligente, lúcido, que é uma coisa diferente. Percebe perfeitamente, neste Mundial, um torneio curto, uma trilogia pesadíssima, um jogo que está a ganho. Ele sai que é 60 minutos? Sim. Por aí. Faz todo sentido. E até reage daquela maneira. Vem o Bayern, é completamente desadequado. Olhem, muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer com o Cockchu. O Benfica joga como vocês disseram no sábado. Sábado, portanto vamos ver se será titular ou não o Cockchu. Pode até depender da questão do Renato Sanches, vamos ver. E nós segunda-feira vamos ter episódio. Vamos ter episódio com um convidado. Não sei, podemos dizer? Podemos dizer com então, quem? Lá, com o Carlos Daniel, vem visitar-nos outra vez
e por isso vamos ter aqui E eu agora reagia com azia, levantava-me aqui da um Cox. Ai, meu Deus. Opa. Olha, Eu também posso sair, Estes, atenção. estes mas- meninos. diga-me uma coisa: o Benfica chegou aos oitavos de final, vai jogar com o Chelsea. Pode perder, pode ganhar. Uhum. Chegar aos oitavos já faz com que este Mundial seja positivo para o Benfica? Ou agora é preciso fazer mais? Debatemos aqui no final da época passada se o Rui Costa tinha sido prematuro a dizer que o Bruno Lage ia ser o treinador da próxima temporada, com o Mundial ainda por decorrer. Está seguro agora esta vitória com o Bayern carimba Bruno Lage? Sim, eu acho que carimba Bruno Lage. Portanto, mesmo que agora o Benfica fique pelo caminho com o Chelsea, acho que carimba. Eu olho para este calendário. O Benfica, já falámos aqui, não vou estar a repetir muito, mas tem um apertadíssimo agosto, não é? Com 9 jogos em conceito, se passar a primeira Que até para a começa, que eliminatória, até começa em que julho. até começa a 31 de julho. Mas o Benfica, com este resultado, praticamente não vai ter férias, não é? Porque vai precisar não vai de férias 2 semanas para depois voltar de férias e passado 2 semanas já estar com índices competitivos capazes de jogar contra um Sporting, que é um jogo, obviamente, cabeça de cartaz. Eu acho que este jogo carimba Bruno Lage para o início da época, carimba definitivamente. Acho que, olhando para os oitavos de final do Mundial, eu sinceramente, para uma equipa portuguesa, ficar nos oitavos ou ficar nos quartos, acho que é um bocadinho igual. Igual no sentido de mérito. Ok, objetivo cumprido. Acima das expectativas é chegar às meias finais. E o Benfica aqui tem uma oportunidade de, surpreendendo o Chelsea, portanto, obviamente considero o Chelsea favorito. Depois diria que o Benfica tem Botafogo ao Palmeiras. um caminho interessante que calhará com um desses clubes. Não vou dizer que o Benfica é favorito contra Botafogo ou Palmeiras, mas não acho que seja inferior. Portanto, aí, e lá está, tendo em conta que eles estão a meio da época, portanto, olho o jogo para 50-50. 50-50, claramente, e o Benfica poderá ter condições para chegar a umas meias finais. E aí sim, já diria que era uma campanha muito bem conseguida por parte do Benfica. Até a nível financeiro, não é? Até a nível financeiro. Vimos o Benfica, o facto de ter passado, deu mais 8 milhões de euros, portanto agora já estamos a falar de dinheiro a sério e de campanhas a aproximarem-se de valores de Champions, porque, por exemplo, o Porto andou-se aqui a apregoar há meio ano que ir ao Mundial de Clubes, prémio de entrada de 50 milhões, acabou por não ser nada disso. Claro. O Porto vai para casa 18 com milhões, 18 milhões de euros. Já não é mau também. Não é mau, é Já verdade. paga o Gabriel Veiga. Já paga o Gabriel Veiga, mas já não dá para pagar, se calhar mais um ou outro Gabriel Veiga que desse jeito E umas rescisõezinhas. à não é? nova época. E umas rescisões. Umas rescisõezinhas. Já lá vamos. Mas pronto, acho que acho que o Chelsea, obviamente ganhar ao Chelsea será outra vez um grande feito por parte do Benfica, mas depois fica um bocadinho vazio se a seguir cair contra Botafogo ou Palmeiras. Faz um bocadinho lembrar Portugal quando passou contra a Suíça e já estávamos a olhar para as meias finais e depois cai contra Marrocos. Não estou a comparar Marrocos com as equipas brasileiras, obviamente, mas estou a comparar, do ponto de vista do Benfica, passar um cabo das tormentas e depois cair em Madagascar a seguir. Só discordo de uma coisa, muito rapidamente. Também é bom discordar de vez Ainda em bem, quando. ó Cunha, fogo, é isso que queria. Benfica-Chelsea aqui colocaria 50-50. A sério? Pá, gosto deste Benfica. Ok. Gosto deste Benfica. A forma como está a jogar parece-me mais livre, mais confiante. E coloco o Benfica mais forte do que Palmeiras e Botafogo. Conheço melhor o Palmeiras do que o Botafogo, mas aquilo que eu vi do Palmeiras contra o Porto e depois contra o Inter Miami, não aquele futebol do Abel é sólido, organizado, mas colocaria, portanto, o Benfica como favorito nesses quartos final virtuais. Então vou-te já dizer que eu acho que o 50-50 contra o Botafogo Chelsea. vai ganhar a Palmeiras. Não conheço tão bem o Botafogo, deixo isso em aberto. Eu também conheço pouco. Mas Portanto, em relação ao Palmeiras, acho que o Benfica é uma equipa mais competente, com mais soluções e mais competitiva também. Muito bem, vamos ver. O Palmeiras-Botafogo será quando? Será mais cedo? isso é que- Não, é dia 28 na mesma às 5. Sim. Às 5? Jesus, coitados. Esse é que vão jogar mesmo com calor. Olhem, uma coisa que está a acontecer a paralelo ao Mundial é o mercado. O Benfica já contratou um defesa direito, Dedic.
em princípio não se irá juntar à equipa, apesar de... Supostamente sim. Vai? Acho que sim. Pois, porque vai abrir agora um novo período de inscrições para as equipas que estão no Mundial. Confesso que não sabia. Ele estava em Lisboa. Eu não sei se ele pode já jogar estes... Pode. Pode já jogar este jogo? Sim, porque o período vai abrir dia 27, a seguir ao último jogo da fase de grupos. Fase de grupos. Eu achava que só abriria dia 1 de julho. Não. Há um período para estas equipas que se apuraram para os oitavos. Já é então um segundo período. Segundo período, sim. Ok. Portanto, teoricamente, sim, eu por acaso não sabia que ele ia. Mas olhando aqui, o Benfica não tinha laterais direitos. Bá, em princípio, não irá começar a época. Tomás Araújo, provavelmente também não, e já sabemos também não é um lateral. Resolve aqui este problema com um jogador que vem de Marselha, que esteve muito perto de ficar em Marselha e depois acabou por não ficar. Não conhecemos assim particularmente, ou pelo menos eu não conheço assim muito, mas pelo menos, olhando para o valor, 10 milhões, mais coisa, menos coisa, parece uma aposta do Benfica que resolver um problema que já vem de que há 3 anos que o Benfica tem problemas na lateral direita. Sim, sendo que aqui não faltam opções, mas nunca são opções realmente consolidadas. Agora anda a jogar Arsenal no desenrasque habitual. Há Tiago Gouveia que está a voltar de lesão, enfim, que também não é um lateral de raiz. Há Leandro Santos, que dá para perceber, Bruno Lage não tem confiança suficiente para o lançar. E por isso, sim, resolve desta maneira. Do pouquíssimo que vi, parece-me um jogador diferente de Bá, menos sólido defensivamente, se calhar mais capaz ofensivamente, se bem que o Bá é um jogador mais de linha cruzamento e aqui este será um jogador mais de progressão com bola por espaços interiores. Portanto, um jogador um bocadinho diferente, um jogador mais à carreira, se calhar. O Bá era muito mais um jogador a Roger Schmidt, que gosta daqueles laterais fortes que cavalgam pela linha, não é? E o Dedic não é bem isso. Ele também cavalga, mas tem uma propensão mais interior. Enfim, mas conheço muito pouco, por isso estou curioso para perceber. Agora é um investimento que não é para encostar o jogador, não é para ser uma opção de recurso, é para lutar de igual para igual com o Bá. O Bá, que tem sido, ou era o dono até se lesionar, acho que vinha cumprindo e agora estamos a falar de um investimento, como o Luís disse, que é para um jogar. lateral de qualidade, o Bá. É um jogador... mas com muitas lesões, não é? Sim, também com esse problema. É um jogador que no Campeonato Português, onde o Benfica passa 80% do tempo a atacar, acho que o Bá é um jogador muito interessante, um jogador muito à vontade com bola, cruza bem, boas triangulações, bem no drible também, fisicamente quando está bem, é um jogador também que dá garantias. O Dedic, sinceramente, não vou estar a mentir a quem está a ouvir, só conheço aquilo que li na peça que o 00 escreveu sobre ele. Parece um jogador já com uma carreira interessante, com algumas coisas já conquistadas, com uma passagem por Marselha não tão boa como a sua... Mas mesmo assim o Marselha ia ponderou... aparentemente acionar a opção. Houve ali problemas burocráticos internos no Marselha que depois fizeram cair a situação. Pronto, para não estar aqui a falar sobre coisas que não domino, neste caso em relação ao Dedic, parece-me que o valor que vai ser pago por ele é um valor interessante para um lateral direito e portanto é um nome que parece ser uma aposta forte de quem optou pela sua contratação. E o Benfica precisa claramente de duas opções boas para aquele lugar, para não estamos a ver o Orsnes tantas vezes a jogar lá, embora o Orsnes cumpre em todo lado. É impressionante. Sim, é sim. impressionante. Ainda ontem faz a assistência para o gol. É impressionante. Eu por acaso discordo aqui um bocadinho do Cunha, porque acho que o Bá é um jogador muito mais de jogos que obriguem o Benfica a jogar de igual para igual ou a estar às vezes um bocadinho mais recuado e não tanto para o estilo de Liga Portuguesa. Ele evoluiu muito nos últimos tempos, mas não me parece que seja um jogador... É sempre um jogador que tem o lado bom de ter cautelas defensivas, mas tem o lado mau de arriscar pouco. Sim, por exemplo, num jogo contra um Boa Vista no Estádio da Luz, em que o Benfica precisa que o lateral seja quase extremo, eu por acaso não acho que o Bá também... Eu por acaso acho que ele faz muito bem isso. É. Ele tem uma vantagem. E é um jogador com muita vontade com bola, gosto. É um jogador habilidoso. A força física muitas vezes leva-o para sítios onde depois às vezes falta-lhe ali algum argumento mais técnico. Eu acho que tecnicamente é que ele falha um bocado. Ele já está aqui há 3 anos no Benfica? 2, 3? Talvez. talvez. 2, 3 anos. E é alguém que... Renato, vês aí? Vou ver. Eu acho que está só a 2. Já agora, dá-me aí os números do Bar, Renato. Golos e assistências. Tem alguma ou mais curiosidade? assistências até que golos. Ele tem sido massacrado por lesões. Mas é um jogador que normalmente quando está bem está também na seleção dinamarquesa, que é uma seleção... É a terceira época dele. 3 assistências, 5 golos nas 3.
Tudo junto, Ok. tudo somado. A primeira época ele é campeão de 22-23? 22-23. Ok. Sim, Já não campeão. tinha essa ideia. Achava que ele só tinha vindo no segundo ano do Terceiro ano, sim. Muito bem. Olhem, já que estamos a falar de mercado, quantos jogadores é que dispensavam do Porto? Do Porto, Sim, Cunha. podemos ir a isso. Vamos ir a isso. Temos aí comentários. É mais Temos, sim, Anselmi, senhor. não é? A pergunta foi mais Anselmi. Podemos sobre começar por aí. podemos Sobre a começar por aí. continuidade do Anselmi. Vamos a isso então? Primeiro à lista de dispensas ou Vamos ao Anselmi. Anselmi? Depois alinhamos aí para a linha Anselmi. de dispensas. Então vá, tem aqui o João Pires que diz: a definição de insanidade é repetir a mesma ação à espera de resultados diferentes. É lá. Se nestes meses não existiram melhorias, por que motivo é que existirão melhorias com mais um mês? Ter sido o pior europeu no Mundial parece uma boa altura para sair. O João Vicente diz: Anselmi, se não sair já, mais tarde ou mais cedo, será despedido. Para o Porto, acho que era preferível despedir já e arranjar outro do que insistir naquilo que eu acho que não tem futuro. Vou guardar aqui esta aqui para o fim, que é a mais engraçada. Depois tem aqui o Filipe que diz: apesar de em 6 meses não se ter visto nenhuma evolução no futebol praticado, Anselmi deve ficar. Quem não deveria ficar era mais de metade do plantel do Futebol Clube do Porto. E depois o Alexandre Nogueira Cunha diz-nos: é desta que o JJ vai viver para Vilar do Paraíso? Pronto. E ficamos Cunha, mas assim. era para a minha pergunta? Não. É Ele o é que nome chama dele. Cunha, é o último isso, nome isso. dele. Desculpa. Mas podes responder. É que eu não, é que, Não sei se conheces bem não tenho Vilar informação do Paraíso. privilegiada nem de Vilar Paraíso, nem de JJ, não estava a perceber. Olha, mas acho que se calhar começávamos por aqui, não é? O jogo contra o... Só para dizer que o Atlético de Madrid também foi eliminado. O Porto não foi o primeiro O pior. europeu, até foi o Mas foi o Atlético. pior. Eu a disse nível que era de o pontuação. pior. O pior, ok, pior. desculpa. Olha, mas podemos começar por aqui, que foi uma das perguntas que eu lancei para nós, Uhum. que é como é que se explica este jogo, ou este Mundial, onde o Porto jogou pior em alguns momentos do que Do que vinha jogando. vinha jogando no final do campeonato, com 3 semanas de trabalho para... O Anselmi disse uma coisa que me enervou um bocadinho no final do jogo, que foi: nós nunca tivemos tempo para parar e para... Eu também fixei isso. E Achei na- tão absurdo. E É, na é realidade absurdo. ele teve É 3 semanas. ridículo. Não. E ele andou 2 meses 2 meses, a mas poder pronto. trabalhar. Mas eu nem vou por aí porque pronto, tem jogos e não sei o quê. Pá, mas agora teve Não, 3 mas- semanas para trabalhar e eu não consigo compreender como é que a equipa joga o mesmo ou até pior. Não, e o que é então parar para ele? É isso, o que que é que vai parar é ser? que é um ano inteiro. É que ele agora só vai ter mais 3 semanas para preparar a época. Sim, eles vão Cunha, como é que se explica eventualmente 2 semanas de férias e depois Bem, a parar a época. hum, É lá, o Cunha trouxe um papel. não, aqui uns pequenos dados, umas pequenas escalas, só para não dizer mentiras. Eu gostava de dizer uma coisa antes de falar em concreto sobre o Anselmi, que é: eu cresci com um treinador em casa. O meu pai foi treinador há 30 anos, mais, se calhar, e portanto, mesmo que não queira, tenho a tendência de proteger um bocado a classe, de acreditar mais na estabilidade, de sentir que os trabalhos devem ser compreendidos, que muitas vezes não depende só da qualidade do treinador, mas depende muito daquilo que o rodeia. E essa normalmente é a minha forma de analisar a função do treinador, seja no Porto, Benfica, Marcelo Gomes da Costa ou o Sr. da Hora. Olhando para o caso do Anselmi em concreto, tenho visto praticamente todos os jogos do Porto desde que ele chegou. Na fase inicial olhei com alguma curiosidade para a mudança radical que ele estabeleceu dentro da equipa, do plantel. Pareceu-me desajustada, mas lá está. Treinador novo, jovem, com ideias revolucionárias para aquilo que normalmente os portistas costumam ver, e fiquei curioso para ver o que é que aquilo ia dar. E a resposta, pura e dura, e temos que ser honestos, é que passado 5, 6 meses do Martin Anselmi no Futebol Clube do Porto, a equipa, eu acho que está pior. Não está melhor. Está pior. Nem sequer está igual, está pior. Regrediu. Em relação ao Porto do Vítor Bruno, este Porto é pior, é menos competente. O Luís, julgo eu que foi o Luís que fez este tema do dia, apontou também uma coisa que é importante. Durante alguns meses, algumas semanas, num campeonato que estava perdido, percebia-se que havia ali uma falta de fome competitiva, e nós temos a função e a obrigação de analisar bem. Se calhar colocávamos sempre esta atenuante: bem, isto já está, o Porto já não tem hipótese, a equipa pode não estar a viver aquela sede Espírito de competição, mas havia o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes, para um clube como o Futebol Clube Porto, é a montra perfeita para clube, jogadores,
treinadores se valorizarem e mostrarem o que é o Futebol Clube Porto. O que é o Futebol Clube Porto? O Martin Anselmi provavelmente não sabe, ou não lhe disseram, ou ele não percebeu onde é que está. No Portugal Democrático, desde 74, o Futebol Clube Porto, entre campeonatos e taças, tem 42 troféus. O Benfica e o Sporting, juntos, têm 42 troféus. Portanto, estou aqui a afastar a taça da Liga. O Porto tem 2 Ligas Campeões, tem 2 taças UEFA, tem 2 Mundiais e tem uma Supertaça Europeia. 7 troféus internacionais. E este é o nível de exigência do Porto. Mesmo que nesta altura seja utópico pensar o Porto como um provável potencial vencedor de uma prova europeia, este é o nível de exigência. E aquilo que eu vejo do Martin Anselmi no banco de suplentes é um treinador apavorado. Apavorado, que não sabe como reagir às circunstâncias que cada jogo lhe está a apresentar. E são circunstâncias exigentes, naturalmente. Mas se tu vês um treinador apavorado e vês esse nível de exigência, não achas que ele foi mal escolhido? Agora sim. Agora sim. Agora sim, porque já o conheço, porque na altura não o conhecia. Sim, claro. Mas quem contrata tem que conhecer, É não é? isso. Ou seja, eu não sei que critérios obedeceram à contratação de Martin Anselmi. Naturalmente que o André Vilas-Boas, que sabe mais de futebol do que eu, para arriscar esta contratação de um jovem sul-americano de 39 anos, 38, 39 anos, que tinha uma passagem interessante pelo Cruz Azul. Eu acho que na altura passaram ao André Vilas-Boas uma imagem de um prodígio, de alguém que vinha de facto revolucionar o pensamento, o futebol de equipa do Futebol Clube Porto. E o André Vilas-Boas terá acreditado naquilo que lhe foi passado e depois terá gostado, obviamente, das conversas que teve com o Martin Anselmi, das ideias do treinador. As ideias no papel podem ser muito interessantes, mas quando não encontram eco na realidade, eu acho que é um sinal de inteligência tentarmos moldar as nossas ideias à nossa equipa também. E ele foi incapaz de o fazer até agora. No terceiro jogo agora do Mundial, contra o Al-Ahly, curiosamente o Porto jogou mais num 4-3-3, de 4-3-2-1. Portanto, houve aqui uma marcha atrás, mas nesta altura parece-me que já é muito mais do que apenas uma questão tática. Parece-me que já há aqui uma desconfiança muito grande de muitos jogadores em relação a quem o lidera também, a quem os lidera. Só mesmo para acabar e passar a bola para o Luís, que já estou a falar há muito tempo, eu acho que o sintoma mais grave numa relação entre treinador e plantel e administração é de facto quando começamos a sentir que da parte do plantel não há confiança na mensagem que lhe é passada. E nesta altura já me parece, estou à distância, não vejo treinos, não conheço o Anselmi, tenho a certeza absoluta que o André Vilas-Boas e a sua administração trabalham 24 horas sobre 24 horas para oferecer as melhores condições ao Martin Anselmi, e aqui já falo com algum conhecimento de causa, porque conhecemos as pessoas que lá estão, mas já sinto que nesta altura as palavras do Martin Anselmi, a mensagem do Martin Anselmi, não encontram de facto qualquer tipo de feedback na equipa. E a forma como ele mexeu na equipa nos 3 jogos deste Mundial, garantem-me que estou a assistir a um treinador que está perdido, desorientado, apavorado. Luís, há umas declarações do Anselmi pós-Inter Miami, onde ele diz: eu vi o que é que se estava a passar, mas agi tarde demais, ou demorei demasiado tempo. É no segundo jogo, contra o Inter segundo Miami. jogo, qualquer coisa assim deste género. Isto vai um bocadinho de encontro a um treinador que, como o Cunha diz, parece quase sem reação, não sei, ele parece... Não quero utilizar o termo perdido, mas parece às vezes confundido com o que está a acontecer, confundido como é que há de meter pulso naquele plantel, que depois tu olhas à volta e o plantel também lhe faltam alguns argumentos, mas é só isso, ou, não é? Nem isso se calhar já serve de desculpa, porque eu estava a pedir aqui ao Renato para ver as transferências do Benfica, Sporting e Porto desde o início da época passada. O Porto gastou mais ou menos o mesmo que essas equipas, porque gasta 20 no Samu, gasta lá quanto é que foi, 15 ou 13, ou lá o que é que foi com o Neuen Pérez, tem o William Gomes, tem uma série de contratações também já, a falar de já muito dinheiro. Com Vilas-Boas o Porto já gastou quase 70 milhões de euros, ou anda ali naquela casa, já é dinheiro. Sim, e o Sporting foi buscar ainda não decorei o nome, georgiano, não é? Kokorashvili. Como é que é ele? Kokorashvili. Andas a fazer muito mercado. Treinei tu, muito. Tu não eras assim. Treinei muito. Tu eras o último a saber dizer. Kvaratskhelia, Kokorashvili, Muito está bem, tudo, muito amigo, está tudo. O Sporting faz essa contratação, o Benfica faz esta contratação lateral direito. Não sei se me está a escapar alguma coisa, mas diria que o Gabri Veiga
dos três é o mais caro, não é? Sim, o Sporting já tem E é um duas, bom tem jogador. o Alisson e o Kokorashvili, Não e o tenho dúvidas Benfica que tem é Dedic. um bom jogador. Portanto, Luís, antes, desculpa, só mesmo para acabar. O plantel tem lacunas, mas um grande treinador, ou um bom treinador, é aquele que consegue maquilhar essas lacunas. E parece-me que com o Anselmi essas lacunas são mais evidentes ainda. Mais evidentes. O processo defensivo do Porto é horror. Pois, Desculpa, Luís. sim, sim. Eu até te disse, né? Que cada ataque do Al-Hilal era quase uma oportunidade. Certo. Eu estava a ver o jogo, não é do Al-Hilal, do Al-Ahly. Al-Ahly. Desculpa, Al-Ahly, eu Al-Ahly. Eu estava a ver o confundo. jogo e vou-vos dizer, a última meia hora, para mim, é sintomática do que eu sinto em relação a este Porto. Eu parecia que estava a ver um jogo da CAN, com todo o respeito da CAN, mas o que eu quero dizer é Sete que, a atacar, quatro a taticamente, É isso. um desnorte autêntico de toda a gente. E ali eu não estou à espera que o Al-Ahly seja capaz de serenar o jogo. Não sei. Portanto, acho que em termos de capacidade, de frieza, de sabedoria, e aí sim, se calhar capacidade histórica também, tem que ser o Porto a pegar na bola. Podia não dar no fim, se calhar não ia dar no fim, mas o Inter de Miami teve a ganhar muito tempo. O Porto tem que saber que está a um gol de passar. E não é isso que acontece. Né? Vemos um Porto completamente descoordenado, vemos um Porto a marcar e a sofrer, de uma forma completamente amadora, e vemos um jogo completamente partido nos últimos minutos, em que eu olho para aquele jogo e penso, o Porto se serenar isto, se organizar, vai conseguir ganhar este jogo. E o que ali se via era é bola cá, bola lá, voltamos a sair de um jogo, e agora de um jogo que fica 4-4, quem é que é o jogador que eu penso? Quem foi o jogador mais importante do Porto? Foi o Cláudio Ramos outra vez. É verdade. O Cláudio Ramos faz o pleno, consegue ser nos 3 jogos o melhor em campo do Porto. Isto é absurdo, sinceramente isto é absurdo. Concordo totalmente. É isto. Olhando de uma forma mais global, eu não consigo dizer que Anselmi é o culpado principal, não consigo dizer que há um culpado principal, mas eu acho o seguinte, nesta altura interessa-me pouco saber se um presidente ou se uma direção trabalham 24 ou 24 horas. Eu acho que é fundamental saber se estão a fazer bem as coisas. Porque trabalhar muito não é trabalhar bem. E eu não estou a dizer que André Vilas Boas não está a trabalhar bem. Essa minha imagem foi apenas para... Eu sei. Eu nem estou... Cuidado, preocupação. O Anselmi também diz isso. O Anselmi também diz que o que vê é um presidente que desde que ele chegou ao Porto, que trabalha todos os dias, sem folgas, sem feriados. Não sei. Ok, mas para mim, ou para um adepto do Porto, interessa-me pouco saber que o presidente, ou que quem quer que seja, ou que o treinador está ali 24 sobre 24. Isso não me garante que as coisas são bem feitas. Aliás, até é mais preocupante. Pois é isso. E se depois... me dissessem que o Vilas Boas está de férias há 3 meses, eu dizia, ok. Se as coisas... está explicado. E se as coisas correm bem, se calhar tu consegues dar até uma folgazinha e consegues estar mais descansado em casa. Eu lembro-me que foi muito, muito badalado aqui o assunto de que o Roger Schmidt, quando era paragem internacional, dava uma semana de férias aos jogadores. Eu sinceramente acho que é-me igual ao litro, desde que depois os jogadores não percam o nível. E depois a discussão era essa, porque o Benfica voltava e nunca voltava no mesmo andamento que tinha deixado. Mas, se por um lado temos este discurso, por outro lado temos um Porto completamente à vontade em termos de folgas ao plantel e tudo isso. Até aí também está tudo bem. A liberdade que Anselmi incute, se calhar uma tendência mais ajustada aos novos tempos, em que dá maior liberdade aos jogadores, também diria que está tudo bem. Desde que depois se trabalhe bem. E, em termos de direção, eu não consigo dizer que a direção trabalhe mal. Do ponto de vista global, portanto, estávamos aqui a falar, consegue ir buscar jogadores interessantes, mesmo num contexto complicado. Está a fazer andar questões como a academia, que era fundamental no Porto, fez andar o futebol feminino, acredito que fará andar o futsal, alguns dos baluartes que não fazem a bola entrar na equipa principal, e no fim isso é que conta maioritariamente, mas o clube está-se a transformar. Eu sinto o clube muito mais aproximado dos adeptos do que sentia antes. Portanto, eu não estou a dizer que se está a trabalhar mal. O que eu estou a dizer é que há aqui formas totalmente diferentes de olhar para as coisas.
dentro do mesmo clube. E acho que a organização Porto tem que ser muito mais homogénea neste capítulo. Também para depois não haver, no fundo, contradições. E olhando agora para Anselmi em específico, sinceramente, eu acho que nesta altura não me preocuparia resultados, pelo menos resultados de um Mundial. Pode até um Mundial correr mal. Acho que não é definidor do futuro de Anselmi, não é definidor do que quer que seja. Agora, não ver qualquer tipo de evolução positiva na equipa ao fim destes 5, 6 meses, isso sim, isso é grave, isso é preocupante e faz pensar quanto tempo mais é que Anselmi precisa. Mais 6 meses para, de facto, meter a equipa a trabalhar. Eu acho que essa é uma parte realmente fundamental neste assunto. Vilas Boas tem, desde logo, tem poucos dias para definir o que é que quer. Se quer continuidade, se quer romper. Se quer romper, tem que definir quem é que quer. E tem que ser já. Porque a época está aí ao virar da esquina. Se quer continuar, aí acho que Vilas Boas tem que ser diferente no discurso. Não precisa ser diferente no número de horas de trabalho, nem na qualidade de trabalho. Tem que ser diferente no discurso. E tem que se sentar com o treinador e dizer, meu amigo, quanto tempo é que tu precisas? E se calhar assumir isso publicamente. O nosso treinador, durante mais uma época, vai ser uma época para trabalhar uma equipa. Para trabalhar uma equipa, volto ao Arteta. Para trabalhar uma equipa para daqui a um ano o Porto ser altamente competitivo. Mas isto tem que ser assumido. Não pode ser assumido. Não pode, não, o que se assume não pode ser... Não, este Porto é de uma exigência tal, com este histórico, por isso tem que lutar sempre por isto. Não, porque está completamente desfasado da realidade nesta altura. O Porto não consegue ser competitivo. O discurso do Porto, ao início de cada competição, é temos que lutar para ganhar esta competição. Foi assim na Liga Europa, foi assim para o Mundial, onde o Vilas Boas disse qualquer coisa do género, espero ter que fazer uma vitrine ou uma coisa só um lugar qualquer. No museu. Exatamente. E o Porto vem embora sem nenhuma vitória. E isto é um choque, porque se tu contratas um treinador e se mantens o treinador, e Vilas Boas garantiu que Anselmi ia ser o treinador na próxima temporada, é verdade que o garantiu antes de levar 4 do Benfica e deste Mundial, sabe que está a contratar um treinador para criar uma ideia. Falaste do Arteta, Ruben Amorim, por exemplo, no Sport, não no Manchester United. Mas depois não pode ao mesmo tempo colocar a fasquia tão alta onde os adeptos estão em casa e pensam, mas o meu treinador disse-me que nós temos condições para, não é ganhar, mas competir. E depois perdemos os 3 jogos ou não ganhamos nenhum dos jogos, não é? Isso. É exatamente isso. Os adeptos, desculpa, Força. Os adeptos do Porto escolheram mudança. Quando nós dizemos que é mudança, o Porto ia sofrer uma clara transformação. O Porto precisava de uma clara transformação. Todos nós falámos aqui de um ano zero. Todos nós falámos de um ano de aprendizagem, de um ano de... obviamente, nenhum jogador e nenhum treinador vai para um jogo para não o ganhar, vai para o ganhar. Mas é importante saber que, havendo essa mudança, se calhar estar a colocar demasiada carga no plantel, demasiada carga no treinador, não vai ser positivo. E é importante perceber que Anselmi tem uma experiência muito curta. Portanto, tem 0 experiência na Europa, por exemplo. Tem 0 experiência na Europa e tem pouquíssima experiência como treinador. E a experiência que tem é de sucesso. Anselmi nunca teve de passar por isto. Anselmi não tem no currículo, eu fui para um clube, reestruturei a equipa, meti a jogar à minha imagem e depois tive resultados. Não, o que ele teve foi tudo fugaz. E, portanto, eu acho que é importante aqui uma reflexão, um discurso alicerçado, seja com Anselmi, seja com o próximo treinador, e realista. Não é irrealista. Porque o que senti, agora que nós já vimos o filme todo, é aquele discurso, acho que foi irrealista. Pode-se dizer que foi ambicioso, mas foi desfasado da realidade. O Porto não tem as mesmas condições. E se calhar se não tivesse havido esse discurso, se calhar até era um Porto muito mais liberto de pressão, se calhar os adeptos eram muito mais pacientes e não iam à primeira derrota contra o Bodo Glimt esperar a equipa na garagem. Está a resultar na perfeição, esperar a equipa, seja com o Bodo Glimt, seja agora, portanto não está a resultar, não é por aí, não é aí que se ganham jogos, e sinceramente chega a esta altura e penso que o Porto não tem um discurso
que se coaduna com a realidade da equipa. Eu disse isso num dos lives, Cunha, num dos lives que nós fazemos à sexta-feira. Eu disse que a pior coisa que aconteceu ao Porto esta época, não é a pior, mas uma das piores, foi Ganhar a ter Supertaça. ter este Mundial. Este Mundial também. vai colocar, mostrou-nos que não há evolução no Porto, e se calhar se não houvesse o Mundial, estávamos aqui, ninguém se ia lembrar, estávamos de férias, não estávamos a ver tão exposta este problema do Futebol Clube do Porto. E o Luís disse bem, Vilas Boas tem que 1-2 dias para resolver a questão. Tem. Para os dois lados. Tentando colocar-me um bocadinho na cabeça do André Vilas Boas e dos seus administradores, de quem decide e quem pensa o futebol do Porto, eu acho que a grande dúvida nesta altura é esta. Será que o Martin Anselmi é de facto extremamente competente e não tem as peças certas para aplicar as suas boas ideias? Ou será que de facto nesta altura o Martin Anselmi não está preparado para ser treinador do Porto e as peças que tem já são suficientes para a equipa jogar mais do que aquilo que joga? O que é que achas? Eu acho que esta equação é a segunda. A segunda. Eu também. Mas vejo de fora, não é? Nunca falei com o Anselmi, pode ser um tipo de facto com ideias extraordinárias, mas aquilo que nós vemos, que nós assistimos, é uma regressão. Há opções absolutamente estranhas. Mesmo que não seja uma regressão, é meio ano perdido. É meio ano perdido. Não... E sentindo o pulso também, isto também é importante. Até tendo o Roger Schmidt um bocadinho como exemplo, embora seja um contexto diferente, porque o Roger Schmidt foi campeão do Benfica. A verdade é essa. Pois. E o Anselmi está aqui há 6 meses com... Enfim. Pouquíssimo saldo mostrado. negativo. Sentindo o pulso também à cidade, pessoas que nós conhecemos, nesta altura... Aliás, fizemos uma sondagem recentemente no 00. Que percentagem de portistas nesta altura acredita que é com o Martin Anselmi que é o caminho certo a seguir? Pouca, não é? Deixo isso um bocado no ar, mas que é 20% no máximo. Depois não tem que ser os portistas, neste Claro. caso, tem que ser o Vilas Boas. Tem que ser o Vilas Boas. Essa é a minha questão. Mas, Sem mas a dúvida. questão, mas a questão é esta, é que usando o exemplo Roger Schmidt, se o Futebol Clube do Porto entrar com o Martin Anselmi para a próxima temporada, eu diria que o desfecho é inevitável, porque a não ser que ele Ou é entre com perfeito, 11 vitórias Ou é seguidas, perfeito, Exatamente. ou há primeiro, não sei o calendário, se calhar vai sair, estará aí, não é? Início de julho, Na próxima semana. próxima semana. Portanto, se calhar sai o calendário e o Porto até começa com um jogo em Braga ou um jogo em Guimarães, E as coisas não correm bem. e estás outra vez, e depois tens que trocar de treinador, e depois vem o mercado, fecho do mercado. mas é... Não sei. Lá está, repito, o Porto tem debilidades. O lote de centrais, principalmente jogando com 3, é incompleto. É Incapaz. insuficiente, é incapaz. O Neuan Pérez renovou recentemente o contrato, porque estava já contratualizado inicialmente com o Udinese. Jogou 10 minutos no primeiro jogo contra o Palmeiras, não foi mais utilizado. O Otávio jogou 3 minutos neste Mundial. O Martim Fernandes passou titulares, não é central, mas estava a jogar do lado. Não foi titular agora contra o... Não. Eu julgo que ele só entrou contra o Foi Palmeiras. Marcano e o José Pedro. E o ok. Eustáquio, O Eustáquio como... na realização davam o Eustáquio como central, mas ele jogou Se à frente. estiver a dar algum dado Não, errado, não, corrijo, não, mas Só desculpa. jogou e mal. jogou. Entrou e mal E mal, contra e o mal. Palmeiras outra vez. Portanto, o Porto tem claramente que atacar aqui o mercado de transferências com 2 centrais no mínimo. Isso. Ou seja, o Anselmo não é o único problema. Mas eu repito aquilo que disse há pouco. Um grande treinador é aquele que consegue disfarçar tudo isto. E o Porto nesta altura tem que fazer uma aposta segura. Porque em janeiro, quando há feita esta aposta, foi uma aposta de risco. Podia ter corrido bem, mas passado 5 meses acho que já é seguro dizer que está a ser muito mau para o Futebol Clube do Porto. E nesta altura, há aqui 2, 3 nomes que garantiam uma aproximação a tudo isto que eu há pouco citei em relação ao Porto. Quem são? Que é um cenário utópico, nesta altura o Porto conquistar tudo aquilo que eu citei, mas há 3 nomes que davam uma segurança. Posso Jorge tentar Jesus? adivinhar quem é que estás a pensar? Podes? Jorge Jesus? Mourinho? Não, Mourinho, Ok, estou ok. a pôr de lado. Olha, que não sei quem é que é mais utópico nesta Não, altura, pois, se é o Jesus, se é o não, Mourinho. mas O o Mourinho- Jesus está o Mourinho está disponível no o mercado, Mourinho não é? Está pronto para E o outra Mourinho coisa, e o não é? Vilas Boas nunca tiveram uma relação assim muito boa, não é? No sim, pós. Sim. Mas pronto, Então vá, Jorge Jesus, Vítor Pereira Vitor Pereira. e Abel Ferreira. Eram os 3 nomes que eu Ah, queria. ele aí vem o Cunha. Sem dúvida. Vitor Pereira Sem pode dúvida. ter ganho aqui um escape de Lyon, não é? O Vítor Pereira acho que foi o treinador do Porto. Desculpa. Do Leão, não Estava estás a confundir com o Paulo Fonseca. Estava a o confundir Paulo Paulo Fonseca. Desculpa. Não estava a pensar Não, nele, por desculpa. acaso. O Vítor Pereira acho que foi treinador do Porto, desde que eu vejo futebol, mais desvalorizado pelos portistas. Underrated, não é? Underrated.
em 60 jogos para o campeonato, perde um em Barcelos e mesmo assim acho que nunca foi E aplaudido. foi Estavas no- bicampeão. E foi Fui bicampeão. bicampeão. O Jorge Jesus era uma velha paixão do Pinto da Costa. É um homem que tem, eu gosto dessa expressão, dinheiro para 10 vidas. Tinha a paixão também o desafio da Seleção do Brasil, que agora se fechou durante alguns anos. Acho que para ele era excelente voltar Mas a Jorge Jesus é Portugal. um treinador que normalmente exige investimento. E não é só isso. E exige Controle controlar. total. Controlar. O André Vilas Boas iria ter que abrir essa porta. Para Ou conquistar- não. Ou podia ser Ou Jorge conversado antes. O Jorge Jesus também já tem idade só para se preocupar com o que está dentro do campo e não com a estrutura Não e sei, tudo. Não sei. Até porque André Vilas Boas Tem Jorge Costa e o Bizarreta. e são. Eu são acho que era pessoas uma do futebol. receita para- Mas recorrendo a uma velha frase de Jorge Jesus, eu acho que ele punha este Porto a jogar 10 vezes mais. Isso também não tenho dúvidas nenhumas. No imediato, garantido. Depois é um homem com um perfil peculiar e que É ia isso, provocar, mas o Porto aguentou 7 anos de Sérgio Conceição. Olha que não há grandes diferenças do que se conta, não é? No Entre os dia a dois dia, perfis, no do dia a dia é muito pesado. No dia a dia é muito pesado para quem trabalha diretamente com ele. E depois o Abel Ferreira, lá está, é um caso muito. Eu acho que o Abel Ferreira, nesta altura, já no Palmeiras, Já fez o que tinha a Já fazer. está, já está na altura. está não é? na hora. Faltava isto só, o Mundial de Clubes. É não é? isto. Acho que está na hora. Acho que era bom também para o Abel. E Só que era- aí deve ter Pois, que financeiramente. significar Sim, financeiramente. estou aqui a bastante, falar e eu não tenho que bastante. pagar salários, naturalmente. Olha, eu Mas acho, é muito eu acho fácil. que não, nem é questão do salário, é questão mesmo de Cláusula ele de se rescisão. libertar. Tal rescisão. Ele renovou recentemente. Eu não sei se há uma cláusula Acho de que era- algo mais baixo se for para. Eu li que seriam 30 milhões, mas não acredito 30 que sejam milhões? tanto. Eu não acredito que sejam de tanto. reais. Ei. Pode 30 ser milhões de reais, eu acho que são 5 Não, é milhões que de o euros. Porto- Não, não pode Se ser. o André Vilas Boas optasse pela 5 milhões rescisão de com... Achas? Acho. Acho que é pouco. Não, é. Vou investigar. Eu continuo, O nosso Renato não eu consegue ver continuo isso rapidamente. abismado com o. O hype do Abel? Não, com o pouco que valem as cláusulas de rescisão dos treinadores. Eu continuo a achar que um bom treinador chega ao Porto e Valoriza ativos. Diogo Costa passa a ser melhor, Alain Varela passa a ser melhor, PP passa a ser melhor, Samu passa a ser melhor. Sim. Torna estes é que o jogadores treinador melhores. é o mais importante. é? Todos E- os jogadores é. do Porto, nesta altura, estão em subvalorização. parecem muito Subrendimento. piores. 8 milhões. 8 De euros. 8 milhões de, De euros. euros. Ok, de euros. É que se o André Vilas Boas, Eu pagava para ter Abel. num prazo Pagaste de 3 milhões para ter Martin Anselmo. num prazo de 2, 3 dias, como o Luís disse e bem, o André Vilas Boas vai ter que decidir, de um lado para o outro, e a comunicação é exatamente aquilo que eu acho também que o Luís disse, tem que ser muito por aí, mas se o Anselmo sair, o Porto vai ter que também que pagar aqui, chegar aqui a um acordo também, será pesado. E depois, meus amigos, o Ruben Amorim no Sporting custou aquilo que custou, e valorizou aquela gente toda. Mateus Nunes, como é que era? Mateus Nunes vai pagar o Romero Vai pagar. e pagou. E pagou Agora, rápido. agora, se o Anselmo sair do Porto, parece-me, enquanto analista, que é o que vai acontecer. A próxima aposta tem que ser segura. Não pode ser dada a romantismos nem a nomes desconhecidos que vêm para Portugal conhecer o campeonato. Tem que ser alguém que saiba precisamente o que é o Porto, e a resposta está dada naqueles números iniciais da minha contribuição para este programa, para este podcast, e que perceba também muito bem o que é o campeonato português. O que é o campeonato não é fácil. Peculiar, como todo. não é? Peculiar. Mas eu acho que de forma. Eu acho que venha quem vier, seria muito, e já o dizia o ano passado, seria muito sensato ao André Vilas Boas, vou dizer, baixar a fasquia. Porque esse Porto que tu falas é o Porto que André Vilas Mas Boas estes nomes que pode se lançaram, montar para daqui a 5 anos mas estes nomes que lançaram, estar outra vez num. tu lembras quando o Não, Jesus, não, claro. quando o Jesus entra no Sporting, era a história do agora vai haver 2 candidatos e o Agora há Sporting 3. Não, exato, agora há 3 Exato. e o Sporting vinha de anos de melhorias com o Uhum. Leonardo, com o Marco Silva, mas não era ainda. Mas o Jorge Jesus, atenção, o Jorge Jesus vai ser alguém que vai exigir um investimento muito maior no início, porque o Jorge não vem. Epá, eu não quero ser muito injusto, mas o Jorge Jesus. O Zé Pedro não vai Não ser o vem para- central de Jorge Jesus. É Nem isso. é um homem que olha muito para a formação, não é? Normalmente. Pronto, e depois também tens isso. Coitado do E Martim vais-te Fernandes. vais-te agarrar aqui. Portanto, o Jorge Jesus seria aquela operação de resultados imediatos. Investimento bem. alto e Olha, resultados que imediatos. se for alguém mais como o Vítor Pereira, como o Marco Silva, e até eu colocava mais neste lote até o Leonardo Jardim, nem sei bem qual é a situação dele. Está a treinar. Leonardo está no Cruzeiro. Mas esse tipo de treinadores Mas é por aí. não É por são aí. propriamente tão empáticos, mas são treinadores mais de construção, de projeto, de ligação, de potenciar também a academia. Acho que por aí
Por aí seria um Vamos caminho ver, a mais, decisão mais está lógico. agora do lado de Vilas Boas, que primeiro tem de decidir o que fazer com o Anselmo e depois, se a decisão for ir à vida dele, tem Sim. que decidir quem será o novo nome para Timoneiro do Porto. Mais alguma nota? O que é que acham? Assim, balanço geral, mundial, estamos já com a fase de grupos praticamente cumprida, está a cumprir as expectativas? Eu estava mais entusiasmado do que o que estou. Eu achava que ia ser uma Mais coisa brutal, não é? brutal, e acho que o facto de as horas ser nos Estados Unidos, não tem nada contra os Estados Unidos, como é lógico, mas ver os estádios a conta-gotas às vezes. Depois ouvimos os relatos do calor, o Vitinha veio recentemente Sim. rasgar aquilo tudo. E ainda não houve assim grandes duelos. O duelo cabeça de cartaz seria o PSG Atlético Madrid no início, Foi uma e foi tarefa. um jogo um bocadinho sem história. Agora, amanhã vai haver um City e Juventus, estão as duas apuradas, também não acredito que vão meter o pé no acelerador. Vamos ver se os oitavos trazem. Agora o mata-mata traz sempre mais. É muito mais interessante. Equipas médias europeias, vamos falar aqui do Benfica e do Porto, por exemplo, contra as sul-americanas tem sido a parte mais interessante deste Mundial, onde tu vês um bocadinho como em tudo, não é? Jogos equilibrados torna sempre tudo muito mais interessante. Cunha, ideia vencedor este Mundial. Gosto da ideia, gosto do esboço. Tenho muitas dúvidas em relação à calendarização, à realização nos Estados Unidos com temperaturas muito próximas dos 40 graus, cheirinho Mundial de 94, não é? Aquela final no Rose Bowl com o Brasil e a Itália a arrastarem-se. Mas é um misto entre o cheirinho a Mundial 94 e um cheirinho a International Champions Cup, que é aquele torneio de verão que cá na América. É muito isso. É um misto. E eu confesso que tenho visto menos jogos que aquilo que gostava de ver, porque os horários são incompatíveis com a minha vida atual. Em 94 papei aquilo tudo, vi os jogos todos, ser adolescente é tão fácil. Portanto, tenho esperanças que isto melhore um bocadinho até ao final. Acho que está sempre um bocadinho sem saborão. Para quem não tem preocupações, quem está despreocupado em casa, o Porto Al-Ahly foi uma maravilha, 8 golos, Sim. descontrole total, foi um espetáculo. Olhem, temos positivo ou negativo? Ninguém? Eu tenho 2 negativos muito rápido. Posso? Não é normal estar deste lado a dar um negativo. O Lyon, já fizemos referência aqui, desceu de divisão de forma surpreendente. Eu tinha lido aqui há umas semanas que havia aí umas dúvidas sobre a questão financeira do Lyon, mas nunca imaginei que eles fossem descer de divisão. É um grande francês, não é? É isso. Eu confesso que eu tive uns dias de férias, portanto peço desculpa, passou-me aqui um bocadinho ao lado, e eu hoje vi aqui ao 0-0 e abri o 0-0 e vi que isso tinha acontecido. Mas foi ontem à noite. Foi ontem à noite, Foi, sim. Não Foi se falava sequer. Eu tinha lido no La Equipa aqui há uns tempos que havia qualquer coisa com as finanças do Lyon. Mas tem a ver com o investimento do John Textor? Tem a ver com a falta de Falta com as perdas, com os resultados negativos aparentes do Lyon. Vamos ver, eles vão correr. E é curioso acontecer numa França que está a passar por um momento muito instável em termos de direitos televisivos. Sim, perde aqui um dos... A DAZN devolveu, não é? Sim, eu confesso. Sim. Devolveu, É isso. exatamente. Eles compraram e tiveram que devolver. E o outro cenário negativo, ponto negativo, foi o nosso sub-21. Mais de uma hora a jogar contra 10, a Holanda, Países Baixos, depois de uma boa fase de grupos, e fomos embora. 0 golos sofridos até ali. Exato, só sofreram um golo e foram eliminados. E o Rui Jorge aparentemente vai sair, não é? Segundo o próprio. Provavelmente sim. Querem uma história engraçada. Sabes quem era o treinador do Porto quando o Rui Jorge assumiu o sub-21, Cunha? Deixa-me recuar aqui. Tu sabes, Renato? Vítor Não. Pereira. Não. André Vilas Boas. André Vilas Boas. Era o treinador do Porto no dia em que o Rui Jorge assumiu o sub-21. Estás a querer dizer o quê? Pode haver, há coisas do destino, não é? Pode 15 haver. anos. 15 anos de... O Rui Jorge que tem um passado muito ligado ao Porto, atenção. Sim, Porto, É verdade. Sporting. É formado no Porto, não é? Rui Jorge Formado vai no para o Porto, Sporting formado e no é Porto. onde tem os seus melhores anos. Formado no Porto e depois vai para o Sporting naquela troca de jogadores, julgo que Rui Nilson. Jorge Bino para o Sporting e para o Porto vem Costinha e o Peixe. Julgo que é isto. Certo. Rui Jorge Costinha, Bino, Costinha, Costinha guarda-redes. Peixe. Guarda-redes. Olha, bem, nada mal, porque o Sporting era bem menino para mandar tipo o Quaresma para o Porto. Sim, o Sporting já meteu na troca do João Moutinho o Nuno André Coelho. É verdade. Perdeu-se um grande trinco ali para o Porto. Bem, vamos embora. Voltamos então na segunda-feira. Obrigado, Cunha, por teres disponibilizado aqui 1 hora exata. 1 hora e 8 minutos. E 8 minutos para estares aqui. É um gosto. Para a semana teremos então
o Carlos Daniel, que vai tirar 5 minutos das suas 1000 coisas na RTP para vir aqui. Eu prometo que vamos manter uma hora, que eu sempre que ligo a RTP está o Carlos Daniel a fazer alguma coisa. É impressionante. E pronto, boa sorte ao Benfica e olha, o Porto que se decida para termos coisas também para falar no tema do dia. Malta, grande abraço, voltamos na segunda-feira. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.